Como é tradicional nosso meio, é costume já nosso, dia da Páscoa, a gente deixa a ceia, né? Para que a gente possa estar celebrando o pão e o cálice. Amém? E não tem muitos assuntos para a gente, vamos dizer assim, grandes inspirações para o dia da Páscoa. Os temas de todos os lugares que vão estar falando de Páscoa hoje é a ressurreição, é a salvação, é a vitória sobre a morte, é o que Cristo fez por nós. Ele não está no crucifixo, ele não está num caixão, o túmulo dele está vazio. Se você for ver outras pessoas que são reverenciadas ao redor do mundo, todos eles estão nos seus túmulos, mas o túmulo de Jesus está vazio. Apesar que existe uma forte corrente lidando desde o início da igreja contra esse fato que Jesus ressuscitou. Se você vê, começou lá, logo na crucificação, logo depois, aonde os romanos pagaram aqueles soldados para mentirem que Jesus não tinha ressuscitado, mas que o corpo dele tinha sido roubado. Nós encontramos Paulo tratando isso na igreja de Coríntios, no capítulo 15. Ele se dedica a um longo texto de 58 versos para tratar exclusivamente da ressurreição. Hoje nós temos um grupo de teólogos, modernos, dizendo que não, Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou e ficou por um longo tempo ali, sem sentidos. E ali então, depois, quando ele voltou novamente, que saiu daquele estado de desmaio, então ele foi para casa. E a gente vê então a guerra dos saduceus, dizendo que não cria, os gregos, Hoje é a nossa Grécia, aquela época, quando Paulo prega ali, e falando que Jesus não ressuscitou. Hoje é um assunto polêmico em torno do mundo. Agora Paulo explica que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele ressuscitou e apareceu, e Paulo ali no capítulo 15 fala que ele não cita o nome de todos os apóstolos que viram Jesus, e mais 500 pessoas, dos quais ele fala, ainda estão vivos no nosso meio. Então não tinha como se torcer a história. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E se ele ressuscitou, há benefícios dessa ressurreição. Eu gosto de retratar a Páscoa, ou com o texto de Lucas, quando Jesus come a sua última ceia junto com os seus apóstolos, ou então com Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 29. Que o Senhor nos abençoe e que o nome dele seja glorificado nessa manhã, querido. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco, no reino do meu Pai. Jesus Cristo, nessa última refeição com seus amigos, discípulos, ele fala aos seus seguidores que ele pudesse lembrar daquele momento, Embora ali os tenha prevenido bem antes da sua morte e ressurreição, eles acharam difícil aceitar que Jesus tinha morrido e as coisas tinham acontecido. Ele mesmo fala que aproximava-se o dia que ele morreria, mas que eles o veriam. Menos 24 horas depois dessa reunião, Jesus estava morto. Seu corpo apressadamente colocado no sepulcro. E os seus discípulos chocados, confusos, dispersos, cada um voltando para suas atividades. A ponto de Pedro voltar com todas as experiências que teve, voltar a ser um pescador e ainda influenciar os outros. Falou, vou pescar. Os outros falaram, nós vamos juntos. Nós não podemos perder a esperança, querido, do Cristo ressuscitado.
E aqui o texto de quando Paulo retrata a ceia, no capítulo 11 de Coríntios, primeira carta ao Coríntios, no capítulo 24 até o 25, ele fala, olha, eu faço assim como eu recebi. E ele deu graças, ele partiu o pão, ele falou que era para a gente comer, que esse era o corpo quebrado e que era para fazer isso em memória dele. Era interessante que a igreja primitiva, em todas as reuniões que ele se encontrava, seja no meio da semana, não é uma vez por mês, ou alguns lugares é uma vez por ano. Não. Todas as vezes que eles se reuniam, eles partiam o pão, eles tomavam cálice, eles celebravam aquilo que Jesus dizendo. E eles falavam e repetiam, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, querido, a morte e a ressurreição. E eu creio que a Páscoa talvez seja uma das celebrações mais comemoradas no meio cristão. Essa manhã, norte, sul, leste, oeste do mundo está celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós participamos desses elementos, pão e vinho, será que nós estamos seguindo somente alguma tradição? Será que esse cerimonial ainda tem significado nos nossos dias? Eu penso que é muito importante que cada um de nós possamos não só compreender a ceia, mas também receber os atributos, os favores, a bênção, os milagres que é o partir do pão e o tomar do cálice. Eu quero começar falando, querido, sobre o pão. O que a palavra de Deus diz sobre o pão? Jesus falou que ele tomou sobre si as nossas dores, diz a palavra de Deus. Ele tomou as nossas enfermidades. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, os profetas diziam isso. E Jesus falou que se nós não comêssemos do pão, nós não teríamos parte com ele. O pão, ele nos dá vida, ele cura as nossas enfermidades. Quantos e quantos que está esquecido os benefícios dos elementos da ceia? Hoje se trocou os elementos da Páscoa por ovo, chocolate e ainda botaram um coelho para botar ovo. Nada a ver. Gente, o chocolate só é gostoso, né? É como, eu me lembro quando no Thanksgiving eu comentei com vocês, que colocaram o Black Friday colado no Thanksgiving. As pessoas falam mais do Thanksgiving do que o Black Friday. Eles falam mais do Black Friday do que do Thanksgiving. Esse ano a gente ainda podemos escutar, né? Happy Thanksgiving. As coisas estão mudando e as pessoas estão esquecendo os benefícios. E nós cristãos, às vezes nós esquecemos os benefícios da cruz, os benefícios do sacrifício de Cristo, os benefícios da ressurreição. E nos prendemos na nossa emoção, no nosso calinho que está doendo, no nosso eu não tenho, eu estou insatisfeito. Sendo que diz que Ele nos supre em todas as nossas necessidades. Qual o milagre que você precisa nessa manhã? O que você precisa que o Senhor faça na sua vida? Pastor, eu quero um marido. Amém. Pastor, eu quero a cura. Amém. Pastor, eu quero um novo emprego. Amém. Você está fazendo planos? Você está fazendo propósitos? Diz que os planos deles são maiores do que o seu. O que Ele tem preparado para nós é muito superior. Mas a gente vem, a gente celebra, a gente parte o pão, a gente toma o cálice e voltamos para as nossas mesmices, para uma vida natural. É verdade ou não é? Glória a Deus, isso mesmo. Dá o glória a Deus que esse pessoal não dá? Não é, linda? Hein, Júlia? Ela está entendendo, vocês que não estão entendendo nada.
Os discípulos, eles tinham perdido toda a esperança deles. Eu nunca vi um tempo, querido, que as esperanças estão sendo roubadas, aonde o espiritual tem se tornado, o natural tem se tornado mais importante que o espiritual, onde os valores têm sido invertidos. Às vezes eu olho famílias, quando eu olho os filhos desprezando tanto o conhecimento dos pais. O pai cuida, o pai zela, o pai põe no mundo, o pai dá a primeira instrução. Meu pai é meu herói. Aí quando eles começam a alcançar uma posição acadêmica, se julgam superiores aos pais, superiores aos líderes. Eu tenho me preocupado muito com a juventude. É como robozinhos sendo manipulados por uma ideologia. E eles começam a perder valores. Valores que a Bíblia diz que deveriam ser imutáveis na vida deles. O respeito pelo pai, a honra pelo pai, o ouvir o pai. Não, pai, você não entende. Aí quando eles chegarem na idade de terem filhos, aí eles vão entender o que o meu pai dizia. Meu pai tinha razão. É muito interessante essas mudanças que ocorrem, né? Alguns dias atrás eu estava conversando com o Guto, né? E ele estava me falando dos planos que ele tem com o William. E ele começou a falar. Falou, pai, eu vou ensinar tudo para o William. Eu vou ensinar a ele cada tipo de ferramenta. Eu vou brincar com ele todos os dias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Falei, muito bom. E quantas vezes a gente chama o filho para ensinar alguma coisa para eles e eles já acham que sabem de tudo? O William vai virar para ele, ah, pai, de novo. E ele vai ficar ali insistindo, porque ele é pai. E ele quer fazer uma semeadura no coração do seu filho. Ele quer ensinar e não que o mundo ensine. Porque ele vai ensinar com amor. O mundo não tem esse amor para ensinar. Mas voltando à palavra. A gente precisa extrair desse momento de igreja, desse momento de culto, esse momento que você veio aqui, você colocar o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Imagina você sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Sem ter mudado alguma coisa. Sem ter transformado alguma coisa na sua vida. Eu me lembro a primeira vez que eu sentei numa cadeira para ouvir a palavra de Deus. Eu já falei isso e eu nunca vou cansar, porque isso me transformou. E que eu ouvi falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E que Ele tinha morrido por mim. E era um dia de Páscoa. E eu ouvi que Jesus Cristo era quem a Bíblia diz que Ele é. E eu o aceitei como Salvador. E aquilo me transformou, eu saí transformado. É como a pastora fala, saí pisando em ovos. Gente, essa é a expectativa de Deus. Que você saia desse lugar alegre, transformado, abençoado, cheio da presença de Deus, com aquelas suas dúvidas dissipadas, com o teu coração purificado. Diz que esse pão, ele nos alimenta. Esse é um dos benefícios. Diz que o corpo de Cristo se refere ao seu sacrifício, querido. 2 símbolos, pão e vinho. O pão que nós tomamos hoje, ele nos volta aquele memorial do sacrifício dele. Jesus, quando pegou no pão, ele abençoou, falou, toma, comam, este é o meu corpo.
O corpo de Jesus se tornou uma oferta pelo nosso pecado. Então, nessa manhã, querido, não é que eu estou forçando a barra com você, não. Você precisa sair daqui convicto que o teu pecado foi perdoado. Que Jesus te perdoou. Mas, pastor, eu sou muito bom para ter pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos nós estamos da glória de Deus. Lá no jardim do Éden, Satanás ofereceu para a humanidade, para o homem, na pessoa de Eva e Adão: vocês é que vão decidir o certo ou o errado. E ainda hoje, há pessoas decidindo por isso. Eu é que decido o que é certo e errado. Muito bonitas as tuas palavras, pastor, mas eu tenho a minha concepção. Será que a tua concepção vai te levar ao céu? Será que a tua concepção vai te levar à eternidade? Será o que você pensa realmente vai te dar a vida eterna? Será que o que você pensa vai realmente transformar a sua vida? Quantas vezes nós tentamos nos encher de coisas para tentar nos satisfazer a nós mesmos, querido? Eu gosto muito da palavra de Hebreus, capítulo 10, verso 10, 14. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feito uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Faz referência ao Antigo Testamento. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando, até que seus inimigos sejam postos por os cabelos de seus pés. Verso 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ele nos aperfeiçoa. Ele melhora a nossa qualidade de vida. Ele nos transforma, querido. Então, a nossa participação nessa manhã na Páscoa indica que nós entendemos que Jesus Cristo, ele nos afastou do pecado. Hebreus capítulo 9, 16 faz que ele fez o sacrifício a si mesmo. Ele fez isso por mim e por você. Ele concordou voluntariamente em sofrer uma morte excruciante por nós. Eu me lembro um jovem que já não está mais no nosso meio, a gente vendo aquele filme, foi a última vez que eu fui no cinema aqui, vendo A Paixão de Cristo. Quanto tempo que eu não vou no cinema. E ali, ele ajoelhado, aos prantos, chorando. Ele morreu por mim, ele fez isso por mim. E eu abracei ele olhou para mim, ele morreu por mim. Eu falei, foi por você mesmo. Ele morreu por você. Infelizmente o tempo passou e aquela emoção passou nele também. Espero que um dia o Espírito Santo avive o seu coração. Então, querido, o sacrifício de Jesus foi único por nós. Aquele sacrifício do Antigo Testamento somente lembrava o povo de Deus dos seus pecados. Mas era um tipo de sacrifício que não removia as transgressões. Mas o sacrifício do Filho de Deus, ele remove o nosso pecado. Ele coloca dentro de nós paz, certeza, convicção de que nós somos filhos de Deus. Eu posso afirmar tranquilamente para vocês que mais da metade dos que se chamam cristãos ainda vive uma luta no seu pecado, ainda vive um espírito de condenação e às vezes querendo fazer alguma coisa para poder merecer serem perdoados. Há uma grande confusão, querido. Mas diz que ele suportou nossas dores, levou nossas tristezas, e assim ele foi ferido. Ferido e afligido. Não pelos romanos, não pelos seus discípulos, mas a palavra de Deus diz que ele foi afligido por Deus, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, querido. Ah, eu amo Isaías. Isaías 53, do verso 4 ao 6.
53. 5:3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas e esmagado por causa das nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Uau! Faz assim pra mim. Uau! Todos nós andávamos como? Lógico que ainda tem uns que ainda continuam desgarrados, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele fez isso. Quem foi? Volta esse verso último. Mas o Senhor fez cair sobre ele o meu pecado, a nossa iniquidade. Você quer continuar lutando com o seu pecado? Ou nessa manhã, quando você tomar do pão, você tomar do cálice, você quer celebrar a tua libertação? Acabar com esse peso que muitas das vezes nos achata, querido. Culto da Páscoa sem transformação, sem libertação, é o amanhã que você vai comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco de uva. Mas você pode extrair desse momento, querido, o que a palavra de Deus diz: um novo modo de vida. O pão da Páscoa, a celebração do corpo, da ceia do Senhor, ela nos lembra essa estreita relação que nós temos com Jesus Cristo, que é o resultado de um novo estilo de vida. Então eu deixo de ser aquele homem natural, aquele homem calculista, aquele homem racional, para um ser espiritual, cheio do Espírito Santo, querido. Depois de Jesus fazer o milagre da transformação dos pães e dos peixes, ele transformou comida suficiente para milhares de pessoas. E aquela multidão, João retrata isso no capítulo 6, começou a segui-lo. Mas Jesus para e fala: vocês estão me buscando por motivos errados. Na verdade, eles queriam comida de graça. E o próprio Jesus fala: trabalhe pela comida que perece. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quantas vezes, querido, as pessoas estão se esforçando para uma comida que perece? E Jesus falou: eu tenho um pão, eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida que vai te dar a vida eterna. Mas quantas vezes nós continuamos crendo que nós podemos nos satisfazer? O certo ou errado sou eu que decido. João 6, 32 a 35, são várias escrituras nessa manhã, querido. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: lê comigo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Vamos permitir que isso nos transforme? Vamos permitir que hoje pela manhã, quando nós tocarmos no pão, quando nós tomarmos no cálice, algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas? O que a palavra de Deus diz vai acontecer. O que eu estou querendo é que você tenha fé nessa manhã, que o que a palavra de Deus diz é verdade. A nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser sacudida pelo poder de Deus. Eu não quero que quando chegar ali na escada, fale assim: deixa eu ver se eu estou sentindo o que o pastor falou. Não, está doendo ainda aqui. Não vem nenhum dinheiro para o meu bolso. Continuo sendo o mesmo. Deus não me ama. Fui enganado nessa manhã. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo faça a obra dele no nosso coração. Vamos permitir que nessa manhã a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Vamos permitir que verdadeiramente
o sacrifício da cruz não foi em vão. Vamos fazer valer realmente aquilo que a palavra de Deus diz. Paulo, ele vira e fala assim: eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não estou aqui nessa manhã dando uma mensagem para vocês, que agora daqui para frente vai ser tudo maravilha. Mas o que eu estou falando é que Deus tem um milagre para você. E que o seu coração pode ser transformado. Chega de insatisfação. Chega de você olhar e falar: para que eu estou aqui? Para que eu existo? Para que eu vim para os Estados Unidos? Você veio por causa de um projeto de Deus. Você veio aqui porque Deus te ama. Você está aqui porque o Senhor tem planos para a tua vida. Você tem potencial e Deus quer mudar e transformar a sua vida, querido. Mas a palavra de Deus é tão clara: se nós amamos Ele, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Eu pregava uma sexta-feira à noite, eu falava: eu estou aqui não é porque eu sou pastor, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu estou aqui não é porque eu sou o líder dessa igreja, é porque eu amo Jesus. Eu venho ao culto para celebrar o meu Jesus. Eu venho aqui que eu quero abraçar vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero estar com a minha grande família e a gente fazer uma grande celebração a Deus, querido. Amém? O pão da Páscoa nos lembra Jesus, o pão verdadeiro, pão da vida, que deve viver em nós, que nos possibilita andar em novidade de vida, que nos dá a condição de viver como Ele viveu, de forma sobrenatural. Eu tenho experimentado na minha vida o sobrenatural de Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ver todas as promessas que Deus tem dado na sua vida sendo cumpridas. Eu quero ver todos vocês com liberdade em Cristo Jesus. Eu quero ver vocês com realizações. Eu quero ver vocês testemunhando como o Álvaro testemunhou no último domingo. Deus, só Deus podia fazer. Há determinados que só Deus pode fazer na nossa vida, querido. O outro elemento que nós encontramos é o vinho da Páscoa. Por que Jesus ordenou que seus discípulos bebessem aquele símbolo como símbolo do seu sangue? Que significado será que está envolvido nessa extraordinária analogia que a gente encontra na palavra de Deus? Será que nós estamos entendendo o que significa tomar esse cálice nessa manhã? Sangue da nova e eterna aliança. Na sexta-feira eu fiz um parêntese, quando ministrava naquela igreja. E ali então eu estava falando: quantas pessoas não creem que o sangue de Jesus pode purificar do pecado? Quantas igrejas fazem da ceia do Senhor um momento de disciplina? Quantas vezes as pessoas preferem continuar no seu pecado do que tomar a ceia e crer que elas vão ser libertas? Quantas vezes as pessoas estão punindo a si mesmo? Quando Paulo ministra sobre o sangue, ele explica ali, e ele vira e fala assim: analise cada um a si mesmo. E depois ele vira assim: coma e beba do cálice. Ele não está falando assim: analise se você é permitido, não. Ele fala: se você analisou a si mesmo, se você entendeu que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Jesus, e o que Ele faz, para Ele era inquestionável que você não ia querer uma mudança de vida. E Ele parte de todo o princípio: então toma, esse é o teu momento, esse é o momento de você tomar uma posição, é um momento de mudanças, é o momento de mudar as suas prioridades. Um milagre vai acontecer, e você não vai sofrer por isso. Você não vai perder cabelo por isso. O Pai vai cuidar de tudo. O Pai vai cuidar de tudo. Até aqui o Senhor nos sustentou. E a gente tem experimentado esse milagre. Mateus capítulo 26. Voltar ao verso 27 e 29.
E tomando um cálice, deu graças. E deu dizendo: bebei dele todos. Ele não perguntou assim: dá uma olhada dentro de você, vê se você pode beber, tá? Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o sangue da aliança, o qual é derramado para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei do fruto dessa videira, até o dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Cristo sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que um dia ele tomaria novamente esse cálice junto com a gente. Nós precisamos ter a expectativa de eternidade, querido. Não é só resolver os problemas momentâneos, é resolver a questão da nossa eternidade. Aonde que você quer passar a eternidade? Aonde que você quer viver a vida eterna? O que você quer projetar para a sua vida? Será que é resolver os problemas momentâneos? Somente resolver o tal do Bill? Não, querido. Jesus tem um plano para resolver a sua vida para a vida eterna. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz que ele nos amou e lavou os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 7 diz que ele nos purificou de todo o nosso pecado. Coríntios 11, 25 diz que ele nos purifica e ele nos perdoa os nossos pecados, querido. Então, tudo isso é o que a palavra de Deus diz. Agora eu gosto de Hebreus 9, 22. Mas digo-vos que... 22. E quase... 9, 22 mesmo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, querido. Ele derramou o sangue dele por causa dos meus pecados. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Dá uma sacudida nele. Acorda ele. Traz ele para a realidade. No Antigo Testamento, Deus instruiu aqui, quando eles fossem sair do Egito, naquela noite, eles iam aspergir o sangue no umbral da sua porta. E Deus falou: quando eu ver o sangue, eu passarei de vocês. Quando eu ver o sangue, o anjo da morte não vai entrar na sua casa. Quando eu ver o sangue, vocês vão ser poupados. Quando Deus ver o sangue, querido, de Cristo Jesus na sua vida, você vai ser poupado. Na realidade, os pecados do povo no Antigo Testamento, querido, eles não foram perdoados pelos sangues dos animais. Aqueles sacrifícios só lembravam a eles que eles eram pecadores. Hebreus 10, verso 1 ao 4. Porquanto tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem pecado. Mas quando eu olho a palavra de Deus, João capítulo 1, verso 29, quando João olha para Jesus, no dia que ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus resolve o nosso problema de pecado. Então nessa manhã, quando você tomar do cálice, você vai colocar um sorriso, não é porque eu estou mandando não, mas é porque a palavra de Deus diz que Ele tirou o teu pecado. Aí isso me anima, gente. Isso faz eu celebrar. Aí isso me coloca para cima. Isso faz com que eu ande alegre, feliz, vivo. Tudo bem, não tenho muito dinheiro aqui no bolso. Nem na carteira também não. Aliás, nem carteira eu tenho. Mas eu tenho algo, querido, que o dinheiro não compra.
Eu tenho algo que os meus filhos não me podem dar. Minha esposa não pode me dar. Tony não pode me dar. Vocês não podem me dar. Vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o motivo da minha alegria. Esse é o motivo da minha celebração. Esse é o motivo. Tenho diabetes? Tenho. Estou ficando mais elegante? Estou. Bonito não tem mais jeito, né, gente? Ficar mais bonito do que eu sou não tem como. Gente, Ele é a minha alegria. Jesus me satisfaz. Ele é bom demais. Eu celebro a Ele. Eu me regozijo em Cristo Jesus. Eu entendo que quando eu tomo desse pãozinho aqui, uau, existe expectativa na minha vida. Como eu tomo do cálice, uau, eu tenho expectativa. Eu vou viver a vida de Deus e não a minha. A minha vida é uma miséria. Qual que você vai escolher nessa manhã? Viver a sua vida de miséria ou viver a vida que Deus projeta para você em Cristo Jesus? Eu quero celebrar. Eu sou feliz porque o meu Cristo quer. Quantos lembram essa canção? Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Quantos lembram dessa música? Só os espirituais. Bruna? Nós não temos culpa de ter mais experiência que vocês. Agora, nós somos humildes para reconhecer isso, né? É a nossa maior virtude, né? Quem tem aqui mais de 30 anos de convertido? 30. É. Aliás, se eu for cantar os hinos da harpa, ela lembra todos. E não sabe o corinho. Felicidade é coisa qualquer. Deixa eu ir para o final dessa palavra, querido. É muito interessante o que o sangue de Jesus faz na nossa vida e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que vivem uma consciência de pecado e vivem lutando com essa sua consciência. A experiência com Cristo, ela liberta a nossa consciência da culpa do pecado. Uma consciência totalmente livre. A palavra de Deus ensina que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele permanece incorruptível. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário ele foi perfeito. Quando Deus ele nos concede o seu perdão, nós não somos mais culpados aos seus olhos. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, 7, 8 e 9, ele nos dá uma grande aula sobre a graça de Deus. E ele fala mesmo, o bem que eu quero fazer, isso eu não o faço. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. E ele fala, quem pode me livrar desse corpo do pecado? Ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados, que limpou a nossa consciência. Se eu disser que eu não tenho pecado, a Bíblia diz que eu me faço mentiroso. Mas quando eu peco, quando eu falho, aqui o meu homem exterior, Marco Aurélio, pode pecar. Mas existe uma consciência que me leva ao arrependimento e me faz com que eu me prostre diante dele, não fazendo um novo sacrifício pelo meu pecado, mas dizendo que naquela cruz o meu pecado foi resolvido, querido. Amém? Paulo fala claramente, querido, que existem pessoas que têm a sua consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4,
verso de número 2. Olha o que diz essa palavra. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quantos sabem, pode me explicar o que é uma cauterização? Sabe quando você tem uma berruguinha? Então eles cortam aquela berruguinha e eles queimam ela. Eles cauterizaram. E aquela área fica protegida. E não entra nada ali mais. Ali fica protegido. Paulo está falando que tem gente que tem a mente cauterizada. Você pode falar o que quiser, até pode aparecer um anjo diante dele, o próprio Jesus. Mas a mente foi cauterizada. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a nossa mente fica cauterizada e nós começamos a rejeitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando não consegue mais penetrar as coisas espirituais de Deus. Esse é um grande risco, querido. Mas quando a nossa mente, ela está ainda sensível à palavra de Deus, essa sensibilidade nos leva ao arrependimento. E a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nessa manhã, minha oração, se porventura há, que o sangue do Cordeiro possa romper essa cauterização e que milagres comecem a acontecer na vida de cada um de nós, querido. Não é muito difícil falar de Páscoa. Mas uma das coisas que nós precisamos, querido, é saber que os nossos pecados são removidos depois que nós arrependemos. É confessarmos esses pecados. É reconhecer a verdade que nós somos dele e ele é nosso. É expressar a nossa fé e a nossa confiança. Através das minhas obras? Não. Através da minha inteligência? Não. Através da minha racionalidade? Não. Através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E sabendo que o que ele fez me deu acesso ao Pai. Amém? Hebreus, quero terminar com o capítulo 9, versos 6 ao 10. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda. Verso 9, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifícios que, quanto a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que presta culto. Verso 24. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Não é só tomar o pão, não é só beber o cálice, querido. É saber que existem benefícios. E que o teu Jesus que morreu na cruz, Ele está diante do Pai a teu favor.